Oh, duas? Duas eu comprei algo também que eu não sei se eu acertei. O que é isso? Então. O que eu queria comprar um perfume pra você que era parecido com o que você tem, Ah, mas diferente pra você poder ter outro assim pra usar. Aí eu pesquisei e falava que esse era parecido com o Cador. a maioria dos dias é feita de rotina. Alguns fogem do padrão, outros se tornam especiais. Mas existe um dia que é completamente diferente de todos os outros. E para nós, o mais importante entre os 365 que temos para viver. Com um bônus ocasional dos anos bissextos, é claro. Eu estou falando do nosso aniversário. Eu tenho uma regra de ouro para o dia 5 de janeiro. Nesse dia, eu só faço o que eu gosto. Afinal, eu tenho outros 364 para cumprir obrigações, atender expectativas e dar conta da vida. Esse dia é meu, e isso, por si só, já é motivo suficiente para celebrar. Bem-vindos à minha segunda do meu aniversário. Bom dia! E bem-vindo a mais um vlog. Bem-vindos ao meu aniversário. Hoje é meu aniversário, então o vlog vai ser um pouquinho diferente, vai ser mais relaxado, porque é segunda, devia ser proibido cair aniversário na segunda-feira, né? Porque segunda-feira, assim, semana passada o Cris perguntou, o que você quer fazer pro seu aniversário? Você quer sair na segunda e tal? E é interessante que eu sempre tenho essa coisa de, tem que comemorar no dia do aniversário, né? A gente sai no dia do aniversário. Mas eu pensei, segunda? Acho que eu tô ficando velha, que eu não quis sair na segunda. E a gente saiu no sábado passado, se você viu o último vlog, a gente saiu pra jantar sábado passado. Essa foi minha comemoração do aniversário. Então hoje não tem comemoração, mas também não tem trabalho. Quer dizer, tem trabalho, porque eu tenho trabalho pra fazer, mas assim, no meu aniversário, por exemplo, eu não arrumo a casa, não faço nada que eu não gosto, sabe? Hoje, quando eu cheguei na academia, eu já avisei, hoje eu não faço burpees, porque eu não gosto de burpees e eu não faço nada que eu não gosto no meu aniversário. Então, assim, vai ser um vlog super relaxado, super aconchegante dentro de casa. Provavelmente eu não vou fazer comida à noite como eu sempre faço. Hoje sim, a gente deve pedir alguma coisa, ou sair pra comer algo rápido, não sei, mas eu pretendo que seja um dia super relaxante, sem muita coisa pra fazer, sem muitas aventuras na cozinha. Amanhã a gente volta à vida normal, mas hoje eu aproveito meu aniversário. Hoje, porque é meu aniversário, o Cris trouxe flores. E ele falou que ele não conseguiu decidir qual delas ele trouxe as duas. Na verdade, assim, normalmente ele me dá orquídea, porque orquídea dura pra sempre. E normalmente ele me dá orquídea e eu tenho várias orquídeas ali, que na verdade é ele quem cuida. Mas enfim, então normalmente ele me dá orquídea. E aí ele me dá orquídea de cores diferentes, normalmente pequenas, eu gosto de orquídeas pequenas assim, eu acho bonitas. E aí ele trouxe. E esses lírios, na verdade, sexta-feira passada, quando a gente foi no mercado, eu comprei as rosas que estão, na verdade uma mini roseira que tá ali na janela. E eu fiquei na dúvida entre as rosas e esses lírios. Aí ele pensou assim, então eu vou levar os lírios pra ela também. Por isso que eu ganhei os dois. Gente, mas eu tô vendo agora na câmera, tá tão escuro aqui hoje. Hoje o sol tá inexistente. Hoje é um daqueles dias bem escuros. Aí, é claro, também um pouco da luz aqui, que a gente tem essas luzes coloridas, principalmente no inverno, eu gosto de deixar o ambiente mais aconchegante, então eu boto essas luzes que não são muito claras, assim. Então tem uma luz mais rosada pra lá, uma mais amarelada pra cá, e no final funciona. Mas no vídeo fica assim meio estranho. Parece que eu moro numa boate, né? Mas não. Bom, então eu vou cuidar das plantinhas aqui. Como é que eu
cuido dessa daqui. Acho que eu nunca tive lírio assim plantado. A orquídea, bom, a orquídea, na verdade, quem cuida é o Cris. Antes ele sempre me dava orquídea, sempre morria. Até ele finalmente aprender como cuida, então eu deixo na mão dele. Uma vez por semana, ele rega. Na verdade, rega não, que você tem que... Na verdade, é pra gente dar banho nas orquídeas. Aliás, eu vou fazer isso porque eu não sei quando foi a última vez que essa daqui recebeu água. Vamos aproveitar e fazer isso e eu vou explicando pra você como é que a gente, ou melhor, como é que o Cris cuida das orquídeas aqui em casa. Na verdade, tem dois métodos diferentes. Ultimamente, ele tem usado mais esse que eu vou fazer agora, que é simplesmente você enche uma jarra com água e você mergulha a orquídea e deixa uns 10 minutos aqui dentro. Você tira a orquídea do vaso. Normalmente ela vem nesse copinho aqui dentro. Com o furinho aqui embaixo. E aí você mergulha na água. Acho que botei muita água. Isso. E deixa aqui por uns 10 minutos. Daqui a pouco a gente tira e tá pronto. Isso ele faz uma vez por semana. Normalmente aos sábados é o dia que ele faz. Uma outra forma de você cuidar é uma vez por semana você colocar 1 ou 2 cubinhos de gelo na orquídea também. Que é uma boa forma de você regar de uma forma mais... Como pode dizer? Mais suave, sem você sobrecarregar a planta com água. E depois ela vai lá pra janela, que eu acho que aqui ela não sobrevive. Aliás, já tô com tanta orquídea que eu não sei onde colocar. Deixa eu aproveitar e mostrar as orquídeas pra você. Na verdade, essa aqui é a nossa árvore do dinheiro, a Money Tree, que ela no inverno, coitada, ela fica assim, triste. Você pode ver, ela tem umas folhas amarelas, vira e mexe, fica caindo no chão, a gente tem que ficar catando as folhas. Mas não se preocupe, quando chegar a primavera, ela vai voltar a ganhar folhas, ela vai ficar linda. Não se preocupe. Gente, é inverno. Todos nós ficamos tristes no inverno. E aqui, olha só, tem as orquídeas passadas. Essa daqui tá enorme, essa branca. Na verdade, eu acho que essa branca pelo que eu tô vendo aqui, não, é verdade. Agora eu lembrei. Ela, na verdade, a original dela é essa daqui que não existe mais. E aí nasceu uma nova. Tá vendo? A outra tá bem velhinha e tal. E nasceu uma nova. Essa é bem antiga. Essa deve ter mais de... Não sei. Tem anos essa. Essa daqui também, ó. Se você reparar, tem uma seca e depois nasceu outra. Peraí, de onde sai essa branca? Ah, essa branca sai essa branca dali. É a mesma que aquela dali. E tem essa daqui também que tá meio velhinha, tadinha. Mas o Cris vai cuidando e depois elas renascem. Essa roseira a gente trouxe na sexta passada, se você viu o vlog. Agora que eu vi que essa daqui já tá meio podrezinha, coitada, acho que tem que botar mais água. Eu botei aqui porque é onde tem luz, né, na casa, na esperança da roseira sobreviver. No verão passado, não foi nesse verão, no outro verão, tem mais um botão aqui, ó, que vai nascer. No outro verão, eu comprei uma roseira e deixei lá fora, e ficou por muito tempo. Ficou muito bonito, quase que o verão inteiro. E, bom, então esse é o cantinho aqui que a gente tem essas orquídeas e essas plantas que precisam de mais sol. E aqui é a Cirá. Se você acompanha os vlogs há mais tempo, você deve lembrar do nosso cachorrinho, a Cirá. Eu deixo ela aqui porque ela adorava ficar olhando a janela e tal, e a gente achou que aqui era o lugar mais iluminado. Ela gostava também de ficar cheirando as plantinhas, então a gente achou que ela ia gostar de ficar aqui, a gente deixou ela aqui. E aqui eu tenho essa orquídea. Uma coisa que a gente tem que aprender é como trocar, ou não sei, como moldar esses palitinhos das orquídeas, porque elas vão crescendo depois dos palitinhos, e a gente, na verdade, não é que aprender, né? Isso não é difícil, a gente tem que fazer isso, de vir com essas hastes e trocar essas hastes, porque ela precisa de suporte. Essa daqui, se eu não me engano, é do meu aniversário do ano passado. E ela se deu tão bem aqui, tão bem, que teve um momento que a gente desconfiou se ela era de plástico. Se o Cris não tinha comprado uma orquídea de plástico, achando que era uma orquídea de verdade. Mas ela é de verdade, tanto que já morreu uma aqui e nasceu outra. Porque pra essa planta aqui, eu já não tenho mais vaso pra ela. Eu vou aqui. Acho que quando a gente aprendeu a cuidar das plantas e elas passaram a durar mais, a gente ficou sem vasos suficientes. Antes bastava um, porque a planta durava alguns dias. E agora que elas duram um pouquinho mais, a gente não tem vaso suficiente. Deixa eu procurar alguma coisa pra colocá-la. Acho que por enquanto eu vou colocar nesse copo. Semana passada eu fui comprar umas coisas e eu vi um pote, como se diz, um pote para colocar as colheres da cozinha, que na verdade isso daqui, ó, é para colocar aquelas colheres, espátulas e tal da cozinha. E aí eu achei uma de louça bonita e trouxe, e aí tá com isso daqui sobrando. Então acho que até eu comprar um vaso, eu vou usar isso daqui, mas é muito alto. Peraí, vamos fazer uma gambiarra aqui. Acho que eu vou colocar isso daqui para fazer a altura, bem gambiarra mesmo, né? Eu diria que quase perfeito. Mas tudo bem, pelo menos até a gente comprar um pote de planta de verdade. E
Ah, e além do frio, a gente ainda tem um outro problema aqui em casa, que o apartamento é muito seco. Então a gente sempre tem que tomar cuidado para o umidificador não secar. E pergunta se a gente toma esse cuidado. Quando a Cira era viva, era muito engraçado que ela era o nosso indicador, assim, porque ela ficava com o focinho seco se a casa tivesse muito seca. Então quando a gente via que o focinho da Cira estava ficando seco, a gente lembrava, tem que colocar mais água no umidificador. Você sabe que normalmente eu não cozinho pro almoço, não é só porque é meu aniversário. Normalmente eu faço o dobro pro jantar e aí eu tenho a comida do almoço pronta. E todo domingo eu faço pizza. Eu faço a massa da pizza, eu faço de farinha integral. Eu faço a massa em casa, faço tudo e tal, que fica um pouco mais saudável. E a gente come pizza no domingo e aí eu tenho pizza pra comer na segunda-feira de almoço. Por isso que normalmente aqui nos vlogs você me vê comendo pizza às segundas. Gray sky hanging, kettle starts to hum, steam on the window drips in time with my thumb, thick socks on the heater, old sweater half zipped, mug leaves a circle where my notebook sits, snow on the sill I stay in, slow little life I lean in. E aí, no Natal, eu e o Cris, tá escuro aqui, né? Melhorou um pouco? Tá muito forte. Não, deixa pra lá, né? Bom, o que eu tava dizendo é que eu e o Cris, a gente tinha essas meias de Natal que a gente antes do Natal ia colocando coisinhas miúdas um pro outro lá dentro. E aí, na manhã de Natal, a gente abriu e tal. E uma das coisas que ele colocou pra mim foi essa máscara de pés que eu tava precisando. E acho que hoje é o dia perfeito, né? Que eu tô assim em casa, relaxando, aproveitando meu aniversário. Eu vou aproveitar e usar. Porque meus pés estão precisando. Eu tô até com vergonha, eu tô escondendo. Eu não vou mostrar. Desculpa, mas eu não vou mostrar meus pés. Porque senão eu vou perder inscritos. Sério mesmo, porque se você acabou de chegar aqui, ano passado, em 2025, eu corri minha primeira maratona. E acabou com o meu pé. Não só de calo, assim, mas quando eu terminei a maratona, eu tinha cortado o meu pé, porque a unha meio que ficou entrando do lado assim, então eu terminei com o pé cortado. Os últimos quilômetros foram muito dolorosos, eu diria. Então eu cortei meu pé e eu também fiquei com a unha, como se chama? Unha roxa. Aqui a gente chama black toe, que seria tipo dedão preto. A minha unha ficou roxa. O sangue fica preso? Eu não sei exatamente. Mas digamos, se você coloca muito impacto no pé, se você faz algo muito extremo, é normal acontecer isso com maratonistas e tal. E na verdade já tinha dado nos treinos. Nos treinos a minha unha já tinha começado a ficar bem escura e durante a maratona ficou horrível. Na verdade duas unhas, a do dedão e a do lado, só que a do lado já melhorou e a outra ainda continua. Depois a minha unha caiu. Depois ela foi crescendo e a minha unha caiu e eu fiquei sem unha. Isso, eu corri a maratona tem o quê? 2 meses atrás. Então meu pé ainda tá em recuperação. Então digamos que isso aqui vai ser muito bom. Obviamente não resolve o problema, mas na verdade eu tenho que esperar minha unha crescer. Ainda bem que foi logo antes do inverno, só uso bota mesmo. Outro dia eu fui na piscina da academia e eu fiquei com vergonha, porque eu fiquei com medo de alguém reparar o meu pé, o meu dedo e achar que, sei lá, que eu tava com alguma doença no pé, alguma coisa assim. Porque não é só que eu perdi a unha. Tá bem feio ainda. É só que eu perdi a unha do meu dedão do pé. E também meu pé tá horrível e tal. Ficou bem maltratado. E acho que isso daqui vai ser muito bom. Eu só não sei como é que é isso. Peraí. É tipo uma meia que você coloca e deixa o pé de molho nessa meia. E essa meia, supostamente, acho que ela faz tipo uma esfoliação e hidrata. Enfim. Acho que eu já fiz isso uma vez, há um tempo atrás. Descascou meu pé todo. Mas foi gostoso. Vamos ver. Que isso? Eu coloco os dois pés juntos, então eu não vou poder andar? Ah, tá, não. Será que eu tô tirado agora, então? Gente, não tem instruções? As instruções podiam vir com figurinha, né?
Porque só fala pra eu enfiar meu pé aqui dentro. Coloque o pé... Não, coloca a máscara, a meia, e aí você prende com, supostamente, isso daqui no seu tornozelo. Mas onde eu enfio meu pé aqui dentro? Não tô entendendo. Onde eu abro isso? Tá... Gente, eu não sei usar. Eu não sei usar, não sei. Como é que abre isso? Eu tô vendo que realmente tem uma coisa aqui. Tem um negócio que falou pra abrir, eu abri, não aconteceu nada, é só um adesivo. Parece que é só um adesivo. Que eu imagino que é depois pra você prender no tornozelo, como fala nas instruções. Poderia vir umas figurinhas, né? Gente, que não fala. Vamos ver se alguém no YouTube me explica isso. Não tô vendo ninguém com a mesma, mas vamos ver. Vamos ver essa daqui. Ah, tá. Eu tenho que cortar. Pô, podia avisar que eu tenho que cortar, né? Já sei, não preciso de tesoura. Agora sim. Tá, mas continua não abrindo. Vou tentar puxar. Não, vou ter que pegar tesoura de qualquer maneira. Vou ter que pegar tesoura de qualquer maneira. While the world chills out. Soul under fingernail. O Cris me mandou uma mensagem perguntando se não queria ir lá no Lado Ré comer macarrons. Adivinha qual foi a minha resposta? Tá te esperando. Nossa, que tá sujo. Baby, I compare you to a French macaron. You the color of a French macaron. You so soft just like a French macaron. You my little French macaron. A yellow or a blue one. Pink ones that are two-tone. Little too much, just the right amount of sweet. A big house we can move in. Let's go get a blueprint. Just my flavor, you could taste it. Bon appetit, sweet as strawberry. You're the only person that I wanna share with. You're the kind of person that I wanna marry. And you could hold my heart, just take care of it. It's like, oh, it's so sweet. It's so sweet. And I love it. I compare you to a French macaron. You the color of a French macaron. You so soft just like a French macaron. You my little French macaron. Macaron, macaron, macaron. Macaron, macaron, macaron. Macaron, macaron, macaron. Parece suspiro. Não. Tem que cortar? Não, tenta ver se você consegue com garfo. Mas eu achei meio ruim isso. O que é isso branco? Que creme é esse? Não Tá? sei. Bom. Bastante gosto de rosas. Achei muito bom. Quer experimentar o meu? É. O meu clássico. O de chocolate com chocolate. Na volta para casa, passamos para comprar sushi. Um pequeno presente para mim mesma, garantindo que no meu aniversário eu não precisasse chegar em casa e cozinhar. French macaron.